Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, estudando o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje veremos mais sobre os órgãos que compõem a Assembleia Legislativa. Estávamos falando sobre o presidente da Assembleia. Hoje continuaremos a falar sobre ele, pois ele é muito importante, e também no próximo vídeo falaremos sobre o primeiro e o segundo secretários, perfeito? Então, muito importantes todos eles, e vamos pegar um bizu feroz aí para memorizar as competências do primeiro secretário e as competências do segundo secretário também. Não há como fazer confusão alguma, perfeito? Então vamos lá para o nosso regimento, perfeito? Vamos ver somente o presidente hoje. Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Quanto às sessões da Assembleia, então o presidente da Assembleia, ele vai nas sessões, vai presidir todas as sessões e manter a ordem, conceder a palavra aos deputados, bem tranquilo, advertir o orador ou a parteante quanto ao tempo de que dispõe, né, porque o orador, né, em determinada matéria, ele vai ter um tempo para falar, inclusive está no regimento e nós veremos posteriormente. Não permitindo que ultrapasse o tempo regimental. Convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela. Bem tranquilo. Vamos mais. Muitas leituras. Interromper o orador que desviar da questão ou falar do vencido, advertindo e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra. Nomear comissão especial. Determinar que discurso ou parte dele que contraria o regimento não conste da ata, nem do apanhamento taquigráfico. Convidar o deputado a retirar-se do recinto do plenário quando perturbar a ordem. Então, nós já vamos percebendo o seguinte, que no artigo 36, preste muita atenção ao que eu vou falar agora, existem diversas funções do presidente da casa. Perfeito. Só que se você observar os parágrafos, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, enfim, né, temos o presidente em um determinado parágrafo. Em relação à mesa, quais são as suas funções? Presidente em relação às proposições, quais são suas funções? Em relação às sessões, que é o que nós estamos vendo agora no parágrafo 1º. O presidente, como a gente observa aí nas sessões, ele é como se fosse um gestor. Ele concede a palavra a um determinado deputado, ele retira a palavra desse deputado, ele gerencia de uma forma mais geral, genérica falando, sim. Nós temos aí que ele é um gerente da casa, mantendo a ordem, colocando em pauta determinadas matérias que devam ser analisadas, votadas pela Casa Legislativa. Perfeito? Então vamos continuar bem tranquilo aí. Algumas aqui eu coloquei, né, um pouco mais diferente. Coloquei aqui, por exemplo, nomear a comissão especial, né, um pouco diferente. Coloquei aqui em negrito. Suspender ou encerrar a sessão, tá vendo? Mais uma como gestor. Impedir que os assistentes se manifestem durante as sessões, evacuando a assistência quando preciso. Então, muito interessante essa observação aqui. Pô, assistentes, eles podem se manifestar. Então, está aqui, ó. Impedir que os assistentes se manifestem. 11. Autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor, em resumo, ou apenas mediante referência na ata. Já já nós veremos de quem é a competência para redigir as atas. 12. Determinar o destino do expediente lido. Designar oradores para sessões solenes e homenagens. Marcar data para comparecimento de secretários de Estado, procurador-geral ou comandante da Polícia Militar ao plenário por convocação da Assembleia ou até por iniciativa dele mesmo. Decidir as questões de ordem e as reclamações e anunciar a ordem do dia, dos trabalhos do dia. Anunciar o número de deputados presentes
Anunciar o número de deputados presentes, que vai ser verificado por outra pessoa, mas ele que anuncia, né? Aqueles deputados presentes na sessão, no início da ordem do dia, imediatamente antes do encerramento da sessão. Então observa aqui, né, que os deputados eles podem aparecer, mas depois eles podem sair, né, antes do encerramento. Ordenar em qualquer fase dos trabalhos, quando julgar necessário ou em face de requerimento formulado por deputado. A verificação de presença. Por que é interessante essa verificação de presença, pessoal? Porque em relação ao quórum, né, pode haver uma alteração em relação ao quórum. Pode haver em uma determinada votação, pode haver, a depender da presença ou não de todos os deputados, enfim, de um número X ou Y, pode haver uma diferença no quórum analisado. Nós precisamos de tantos presentes, perfeito? E aí, a partir dessa informação, a partir da informação da quantidade de presentes, um número X para decidir em relação àquela matéria. Beleza? Vamos mais. Propor a transformação da sessão pública em secreta. Isso é muito interessante, né? Retirar a matéria da pauta para cumprimento de despacho, correção de erro. Menos importante, essa aqui tá menos importante. Anunciar a pauta da ordem do dia, sempre com antecedência de um dia. Então preste muita atenção, pessoal, que quando nós estivermos falando sobre o presidente nas sessões, o prazo que vai aparecer aqui, ó, sempre com antecedência de um dia. Vai aparecer duas vezes aqui, se não me falha a memória. Anunciar o resultado da votação e declarar prejudicialidade de determinada matéria. Organizar, ouvido o colégio de líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas. Convocar as sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, sempre com antecedência de um dia. Então preste muita atenção. Convocação dessas sessões e também aqui, ó, anunciar a pauta da ordem do dia, ok? Com antecedência de um dia. Fazer em plenário comunicação do interesse da Assembleia ou do Estado, tá? Por exemplo, seria o caso do 25 aí, né? Está acontecendo, enquanto acontece a reunião, uma sessão dentro da Casa Legislativa, acontece um fato altamente relevante aqui para a segurança da Casa, do Estado também. Então, o presidente da Casa, a qualquer momento, ele pode se pronunciar a respeito dessa situação. Beleza? Um exemplo bem claro aqui. Votar como qualquer deputado, ok? O que mais? Desempatar as votações quando ostensivas, não se computando o voto de desempate para a obtenção da maioria qualificada exigida pela Constituição ou por este regimento. Não se computa o voto de desempate para a obtenção da maioria qualificada. Interessante isso. Permitir que sejam irradiados, gravados, filmados ou televisados os trabalhos da Assembleia. Disponibilizar as atas no sistema eletrônico. Ok? Então preste muita atenção a esse inciso aqui, o 29, porque nós veremos aqui que a responsabilidade em relação às atas é do segundo secretário, perfeito? Mas essa observação, esse inciso aí é muito interessante para quê? A gente grife para não confundir com as atribuições do segundo secretário. Show de bola? As atas, a princípio, são de competência do segundo secretário. Vamos lá. Mas disponibilizar as atas no sistema eletrônico, é de competência do presidente. Mas, em relação às proposições, distribuí-las. Então, o presidente ele vai distribuir às comissões no prazo de 5 dias, a contar da leitura do expediente. O expediente é como se fosse assim, um período inicial, um período antes de começar
os trabalhos de votação, por exemplo. Então, são lidos ali o que será feito durante aquele dia, certo? Então, ali nós temos o expediente. Basicamente isso aí, tá? Nós veremos quantas horas é esse expediente. 1 hora, 2 horas, e aí? Coloca aí no comentário se você já leu a respeito disso. Dar destino às conclusões e pareceres das comissões especiais de inquérito, ok? Anunciar logo após a votação ou transcurso do prazo recursal o destino a ser dado às proposições, nós estamos falando sobre ela. Determinar a leitura de qualquer proposição no expediente, beleza? Fazer juízo de prelibação dos pedidos de instalação de processo nos crimes de responsabilidade. Então, existe a possibilidade de crimes de responsabilidade, né? E o presidente da casa, ele vai fazer o juízo de, vamos dizer assim, antes do mérito ser julgado, ele vai fazer esse juízo de aceitação ou não, vamos dizer assim, daquele julgamento, né? Daquele processo de crime de responsabilidade. Então, será que deve ser analisado ou não? Então, vai passar aqui pelo crivo aqui do presidente. Despachar requerimentos, ok. Determinar o seu arquivamento ou desarquivamento, ok. Da proposição, no caso, né? Velar pelo cumprimento dos prazos regimentais de tramitação, tranquilo também. Devolver ao autor a proposição, ok. Nos casos previstos aqui no parágrafo 1º, 227. A pensar uma proposição, então, quando houver proposições iguais, aqui de matéria idêntica, né? Então, o que vai acontecer? Elas deverão ficar juntas. Então, por isso, a pensar uma proposição a outra, que trate de idêntica matéria, tendo prioridade a mais antiga sobre a mais recente. E em caso de coincidir o dia de registro de protocolo de entrada, a mais sobre a menos abrangente, beleza? Então, a mais abrangente vai prevalecer. Assinar os autógrafos das proposições, que são autógrafos das proposições. Vamos dizer que o texto final, vamos dizer assim, o texto final de um determinado ato normativo aprovado pela Assembleia Legislativa. E aí esse texto final ele vai posteriormente para o Poder Executivo. Basicamente isso. Autógrafos. Incluir as proposições na ordem do dia, quando expirado o prazo, para o parecer nas comissões. Em relação às publicações, determinar a publicação no Diário Oficial da Assembleia, não permitir a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias do decoro, tomar conhecimento das matérias pertinentes à Assembleia. Então, as matérias que são pertinentes à Assembleia deverão ser analisadas aqui, conhecidas pelo presidente. Divulgar as decisões do plenário, das reuniões da mesa, do colégio de líderes, das comissões e dos presidentes das comissões. Em relação à sua competência geral, substituir o governador do Estado, decidir sobre a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, em caso de urgência e interesse público, relevante ou nos termos previstos na Constituição Estadual, dar posse aos deputados. E aí nós devemos saber que a posse dos deputados é dada pelo presidente, mas a posse dos servidores não é pelo presidente não, ok? Pelo primeiro secretário, segundo secretário, coloca aí no nosso comentário. Nós veremos no próximo vídeo. Conceder licença aos deputados, justificar ausências e aplicar penalidades a deputados, convocar suplentes, declarar a vacância do mandato, nos casos de falecimento ou renúncia, zelar pelo prestígio e decoro da Assembleia, dirigir com suprema autoridade a polícia da Assembleia, muito interessante isso. Em breve deveremos ter um concurso para a polícia da Assembleia. Convocar e reunir periodicamente
sob sua presidência, os líderes e os presidentes. Então, convocar e reunir periodicamente, sob sua presidência, os líderes e os presidentes das comissões permanentes para avaliação dos trabalhos da casa, exame de matérias, enfim. Autorizar por si ou mediante delegação a realização de conferências, exposições, palestras, seminários no edifício da Assembleia. Deliberar ad referendo da mesa, assinar correspondência da Assembleia dirigida ao governador, vice-governador, diversas autoridades, né, que dos poderes, né? Presidente do TJ, presidente do Tribunal de Contas, defensor público-geral do Estado, procurador-geral de Justiça, presidente e vice-presidente da República. Então, todos do Executivo, Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas e Ministério Público, presidente do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal, dos Tribunais Superiores, inclusive o Tribunal de Contas, presidente do Tribunal do TRE, PGR, governadores, enfim, diversas autoridades aí, ok? Se não me falha a memória, não há autoridades municipais aqui não há. Se não me falha a memória, deixa eu só observar, realmente não há. Realmente não há. Então fique esperto nisso aí, né? Temos aqui, ó, Poder Executivo Estadual, Poder Judiciário Estadual, Tribunal de Contas Estadual, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual. Aí vem aqui, no âmbito federal, né? Poder Executivo Federal, Poder Legislativo Federal, Poder Judiciário Federal, Judiciário Federal ainda, Tribunais Superiores, né? E o TCU. Temos aqui também TRE Federal, Procurador-Geral da República Federal, governadores de Estado, Distrito Federal e territórios, né, de outros, no caso de outros estados aqui, né, os governadores, presidentes das Assembleias Legislativas, então aqui de outros estados também, né, de outros estados, governadores de governos estrangeiros e seus representantes no Brasil. Enfim, não temos aí municipais, né? Interessante. Dá o devido encaminhamento aos documentos recebidos pela Assembleia, autorizar as despesas, interessante isso aqui, avocar a representação da Assembleia quando se trate de atos e cerimônias de especial relevância, indicar deputados para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, interessante isso aqui, ó, interessante 16, interessante 18. E por último aqui o último quadro, quando se trate de matéria de iniciativa do presidente na condição de deputado ou quando pretenda tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto. Olha só que interessante, tá? Então, o presidente está lá na cadeira, tá? Ele vai transmitir para o substituto e vai trabalhar como um deputado comum, vamos dizer assim, né? E não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes competências que lhe seja própria, aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, segundo sua numeração ordinal, porque nós temos o presidente, temos o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, e eles vão substituir nessa ordem. Então, o presidente está ausente, afastado. O primeiro vice-presidente vai assumir. E o primeiro vice-presidente não pode assumir. O segundo vice-presidente vai assumir. Perfeito? E nós temos o seguinte, por último, se, ele fala assim, parágrafo único, a hora do início dos trabalhos, se não se encontrar presente o presidente, ele será substituído, da mesma forma que nós vimos aí, pelos vice-presidentes, na ordem, sucessivamente. Perfeito? Né? E secretários também.
Então temos primeiro secretário, segundo, terceiro e quarto secretários, perfeito? Mas se eles também não puderem comparecer, quem vai assumir a presidência? O deputado mais idoso. O deputado mais idoso dentre os que têm maior número de legislaturas. Então, temos um mais idoso do que o outro. Só que esse que é menos idoso tem mais legislaturas. Então, ele vai assumir. Entenda isso? Não é o mais idoso, é o que tem mais legislaturas. E aí, nós vamos pegar aqui, vamos supor, 5 tem mais legislaturas. Vamos pegar aquele que é mais idoso, perfeito? Fica esperto nisso aí. Então, fica esperto nisso aí. Parágrafo único do 39. Quadro muito importante, tá? Então, finalizamos essa parte da do nosso regimento, né? Muito interessante, deu um branco agora. Muita leitura para nós memorizarmos. No vídeo posterior eu vou mostrar o jogo das tirinhas para vocês aprenderem a memorizar essas informações, perfeito? Um jogo que vai tornar o seu estudo muito mais dinâmico. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez por estar conosco no Quartel General. Vamos que vamos rumo à vitória. Até mais.